Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma Manhã Diversa. Hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro. Que delícia começar nosso programa com a sua companhia. Bom dia, Roberta! Bom dia, Mari, e bom dia pra você aí que tá ligadinho com a gente. O Manhã Diversa de hoje, gente, tá sensacional, porque amanhã, dia 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra. E por isso, o programa vai ser temático. E é claro, né, a gente preparou muita coisa boa. Nós vamos falar sobre expressões racistas que usamos no dia a dia sem perceber. E sobre influências africanas nas expressões artísticas e na gastronomia. Vai ter também o quadro Um Café por uma História Especial com uma mulher de muita garra. E olha, pra gente começar esse programa temático, nós recebemos aqui no estúdio o Enderson Marcelino, mais conhecido como Zangão, integrante aí do coletivo Vozes da Rua. Então seja muito bem-vindo ao nosso programa, Zangão, com o tema, né, aí da consciência negra. Obrigado, salve, salve família. Bora trocar essa ideia. E olha, pra gente começar, eu queria saber por que ainda se faz tão necessário esse tipo de discussão, falar sobre o racismo no Brasil. Então, o grande problema é a falta de reconhecimento, né, que o nosso povo traz em toda a sua história de vivência, né? Infelizmente, existem muitas pessoas que se acham merecedoras de um determinado espaço e eles utilizam de formas sujas, né, de formas imundas para até hoje fazerem com que a nossa presença não seja notada ou seja menos notada, trazendo aí vários jargões, várias concepções, né, que a gente não consegue desatrelar da gente, mesmo nós não sendo culpados e muito menos criadores delas. É verdade. E olha só, o que você acha na prática que tem que ser feito para acabar com o racismo no Brasil? Eu sei que é uma pergunta assim, é uma frase, uma pergunta assim, não é nada simples, né? É algo que muito mais complexo é simplesmente, o que tem que fazer para acabar? Mas assim, e falando no mundo utópico, o que teria que ser feito para acabar com o racismo no Brasil? Essa pergunta aí... Então, eu não sei se é possível, eu não acredito, né? Eu falo em nome não só meu, mas eu falo em nome do coletivo também, mas é uma das discussões que a gente tem constantemente. Nós não achamos que é possível acabar com o racismo, a gente consegue tratar alguns sintomas, né? O racismo ele é ligado diretamente ao capitalismo, então você fala em acabar com o capitalismo, as pessoas já veem que é uma coisa que não é tão possível. E sendo assim, a gente tenta tratar os sintomas, a gente tenta empoderar os menores, a gente tenta fazer com que as pessoas acreditem no próprio potencial, a gente tenta fazer com que elas lutem de verdade contra o sistema, porque tem coisas que, infelizmente, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um de 7 e tenho um de 5, o Ícaro e a Ágata. Eles já estão sentindo o peso do racismo em cima deles. Então, várias vezes eles chegam a conversar umas coisas comigo e eu já vou, aos poucos, né, trocando uma ideia, porque isso eles vão sofrer a vida inteira como eu sofro desde criança também. Só que eles vão ter uma percepção bem maior do que eu tive, porque desde novo eles já estão tendo uma instrução, eles já têm acesso a uma literatura especializada para eles. Nós temos um acervo bem bacana que fala do cabelo, fala do tipo de roupa, fala do nariz, fala da mãe, da avó, fala da religião de matriz africana. Então, a gente empodera os nossos filhos da melhor forma possível para que eles tenham recurso para poder trocar e saberem qual a importância deles nesse plano espiritual, para que a gente consiga fazer com que as outras gerações também tratem esses sintomas. Enderson, então posso te chamar de Zangão, né? Olha, então amanhã é o Dia da Consciência Negra. O que seria então essa consciência negra? Justamente isso que você tem falado, que você faz com seus filhos, trazer realmente o que está por trás da cultura negra. Como que seria essa consciência negra? Então, essa consciência negra, né, ela é uma palavra muito gigante, assim, né? Às vezes a gente fala consciência negra, as pessoas atrelam simplesmente ao pensamento, ao olhar o negro de outra forma, mas é muito abrangente mesmo. Tenho certeza que nós conseguiríamos ficar conversando aqui por horas e horas falando sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre essa temática. Mas a consciência negra, ela é um dia, né? É um dia no ano que as pessoas, né, geralmente, né, de pele clara, não melanidenos, intitulados brancos, né, que se intitulam brancas, tiram para poder trocar essa ideia muitas das vezes, só que a gente fala sobre isso o ano inteiro, então consciência negra pra gente é todo dia. A gente
É importante, né, essa data, né, que é comemorada o 20 de novembro, que é a data de Zumbi, né? A gente não considera a data do 13 de maio por diversos motivos. E então esse Dia da Consciência Negra é um dia mais importante, assim, para a gente poder trocar essa ideia. E ultimamente eu tenho tirado essa data para autocuidado, para falar sobre, para conversar com os meus mais íntimos, assim, sabe? Porque a gente faz esse trabalho o ano inteiro e muitas das vezes eles usam a nossa voz, usam a nossa força, usam o nosso impulsionamento para falar com a gente só essa data. E aí muitas das vezes parece que é só nessa data que é importante falar sobre essas questões. Eu costumo falar com algumas pessoas que o racismo, né, ele não é doença de preto, né, ele é doença de branco, então os brancos têm que se tratar dessa doença. Então é muito importante que a gente consiga fazer com que os meus iguais tratem as outras pessoas com respeito e eles saibam também buscar esse respeito de uma forma construtiva. E aí existem várias vertentes que a gente pode brigar em relação a isso, para que essa data do 20 de novembro, ela seja uma data que a gente possa comemorar, que a gente possa se reunir com os nossos, chamar nossa galera para trocar uma ideia, não para ficar servindo de alguns termos, né, que eles usam, que é o dia que o preto vai falar de preto pra gente branca e tal, coisa do tipo. Mas então tem muitas questões envolvendo essa questão relacionada a essa temática consciência negra, que a gente traz, como eu disse, né, a gente tem usado ela muito pra gente falar mais entre a gente ultimamente, e porque a gente já faz esse trampo o ano todo, sabe? O ano todo a gente vai nas escolas, o ano todo a gente vai no presídio, a gente vai em socioeducativo, a gente vai nas comunidades, a gente tem um trampo mó bacana com diversas classes, diversos nichos, né? Principalmente empoderando a galera da periferia, para que eles saibam que a consciência negra ela tem que ser cultivada e preservada todo dia. A consciência negra pra gente é uma árvore, né, que a gente não sabe de onde veio a semente, mas a gente sabe muito bem os frutos que a gente quer colher. E na essência dele é o respeito para toda e qualquer pessoa, independente da sua cor, gênero, raça, classe social, religião e daí por diante. Importantíssimo isso, né? Porque é isso mesmo, geralmente chega essa data e aí sim que, né? E espaços de televisão como esse. Então fica aí a reflexão para mim, para Mariana, para o pessoal da equipe do Manhã Diversa, de realmente ter essa preocupação não só nessa data, mas durante todo o programa, para que ser realmente uma manhã diversa, né? Sim. E não só reproduzir o que a gente já vê aí, tá cansado e que tem que mudar. Então, assim, muito obrigada mesmo, viu, por essa reflexão. A data é só um degrau para ajudar na conscientização, né? Mas o tema, ele tem que existir o ano todo, né? O tema, ele é... Porque os problemas existem o ano todo, Sim. né? Então... E a gente consegue fazer um link, assim, bem bacana com o Dia do Índio, com o Dia do Orgulho Trans, sabe? Você vai falar de um dia, sabe? Um dia o pessoal vai usar fantasia de índio, que é uma coisa, né, abominável hoje em dia. Um dia. E aí no carnaval o pessoal se veste de doméstico e fala que tá homenageando. Então tem muitas coisas ainda dentro da cidade de Juiz de Fora, né? Eu vou falar da cidade que eu vivo há 36 anos. Que a gente aqui dentro, a gente é sucateado de verdade, sabe? Em todos os âmbitos. Cultural, trabalhista, profissional, tudo. Até mesmo, muitas das vezes, para falar sobre assuntos que a gente domina. Então, a gente vê hoje em dia nas grandes mídias, nas pequenas também, pessoas que não entendem do que estão falando e estão recebendo para aquilo. E aí a gente vê, né, que mesmo quando é para falar de um assunto que as pessoas não dominam, eles preferem contratar, dar visibilidade para pessoas que não têm aquele determinado conhecimento, não tem como criar aquela determinada empatia. Então, e eu acho muito bacana no movimento negro que a gente sempre traz essas questões, né? A gente não fala só do negro, né? A gente se aquilomba de uma forma bem intuitiva de quilombar mesmo. A gente traz todos aqueles que estão junto com a nossa causa. A gente traz os índios, a gente traz todas as pessoas que são representadas pela sigla LGBTQI a gente traz todas essas questões. E aí fica muito difícil, às vezes, de mostrar isso para pessoas que estão preocupadas somente com a sua carreira profissional, somente com o seu umbigo, somente com quantos carros ele vai trocar por ano. Então tem muitas coisas mais importantes que devem ser discutidas e muitas das vezes a gente precisa, não que alguém pegue e fala, vamos te dar voz, mas de pessoas que falam, opa, deixa eu dar licença, deixa eu deixar ele falar. E isso é muito importante, porque hoje sou eu lutando por isso. Amanhã pode ser um filho,
pode ser um sobrinho de uma pessoa que hoje ela é branca, mas amanhã ela pode estar sofrendo por essas questões que estão sendo trazidas agora. E muitas das vezes a gente também consegue perceber que uma das grandes armas, né, para eles fazerem com que a nossa voz não chegue, que não tenha o alcance devido, é colocar a gente contra a gente mesmo, sabe? É falar que um negro, ele é mais claro, e aí ao invés da gente se juntar, né? Todas as faixas etárias de negros, todos os graus de colorismo se juntar para fazer uma construção única, a gente acaba caindo nessa armadilha de lutar, né? De brigar, discutir contra a gente mesmo. Muita gente quer ser negro na hora de pegar uma vaga de cotas, muita gente quer ser negro na hora de entrar num edital que é direcionado, muita gente quer ser negro para essas questões de ganho próprio. Mas ninguém quer ser negro para ajudar a lutar com a causa. Ninguém quer ser negro quando a gente está parado no paredão tomando geral da polícia. Aquela pessoa que não é negra e está na cota, ela não falou, opa, peraí, eu tô na cota lá, eu sou negra também, me dá geral também. Então, tem muitas coisas que, né, na hora de ganhar os benefícios todo mundo quer ir, na hora da parte que é considerada ruim, que é ruim, né, ninguém bota o peito na frente. Isso aí são algumas das coisas assim que a gente busca que sejam feitas, né? Conversa importantíssima. Enquanto você vai falando, vai gerando várias reflexões e realmente, né, é isso que a gente quer causar. Então, assim, muito obrigada. E olha, gente, o Zangão vai continuar aqui no estúdio com a gente. Nós vamos para um breve intervalo. Agora são 10 horas e 12 minutos e rapidinho a gente volta.